Fala pessoal, mais um episódio do Conexão de Fora, movimento cristão de conexão de pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Estou aqui com meus amigos Cadu Carvalho, Áquila Soares, essas feras que hoje vão me ajudar a gente replicar um pouco do que a gente realiza no Encontro dos Homens, chamado de Box. Esses encontros acontecem às quintas-feiras, a cada 15 dias, cada hora na casa de um dos amigos que se disponibilizam. Se você deseja participar, sinta-se convidado, basta entrar em contato através do Instagram, que é a parte mais fácil, mandar um direct e aí a gente já começa a trocar ideia. E hoje vocês vão ver um pouquinho dessa experiência. Então, vou deixar o Áquila iniciar, vai selecionar uma passagem da Bíblia aqui. Nenhum de nós estudou antes, nenhum de nós leu antes a passagem que ele vai dizer. E a ideia é nós fazermos essa leitura e depois a gente começar a justamente meditar sobre a palavra. Então, Áquila, com você. Top, meu brother. Olha só um recado pra você. A gente tem muitos homens que às vezes mandam mensagem pra gente lá. Áquila, eu queria participar, mas eu não consigo porque eu não sou da Grande Vitória e tal. A gente vai estar, a partir das próximas semanas, disponibilizando um link que você que quer e deseja participar com a gente, é só você clicar lá e aí você vai ter acesso à nossa reunião online e também pelo grupo do WhatsApp, que a gente sempre manda algum conteúdo, alguma coisa assim, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Mas vamos lá. Hoje a gente vai estar lendo um texto lá no livro de 1 Coríntios e cara, eu acho particularmente esse texto muito bom pro nosso tempo hoje. É um texto que traz alinhamento, traz visão e traz direção e sobretudo ele fala sobre aquilo que a gente não tem que ser nessa sociedade que tá o tempo todo empurrando informação na nossa vida. E vamos lá, o texto tá lá em 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 12, que diz assim: Cristo é um corpo ao qual tem muitas partes, e todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Acho que até aí tá bom, né? Pra gente começar, depois a gente pode até ir dando uma continuidade aqui. Mas e aí, gente? Falando trazendo um pouco daquilo que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz a respeito disso, a gente vê Paulo, o escritor da carta de Coríntios, falando a respeito da importância da parte do corpo. Na verdade, ele fala a importância de todas as partes do corpo. E o que eu acho massa nisso, cara, é porque hoje a gente está sendo empurrado numa sociedade a qual parece que todo mundo tem que fazer uma coisa só.
Então, todo mundo tem que ser influenciador digital, todo mundo tem que aparecer no Instagram, todo mundo tem que viver uma vida acelerada, porque é isso que é relevante na nossa geração hoje. E eu tenho percebido, não sei se Rafael e o Cadu também percebem isso, que isso tem gerado uma ansiedade nas pessoas, tem gerado uma preocupação, tem gerado uma frustração. Porque quando eu sou chamado para ser uma parte que vai estar nos bastidores e quero me colocar na parte que às vezes não é a minha, isso vai gerar um desgaste emocional gigante, porque aquilo que perde a posição certa gera morte, gera angústia, gera aflição. E aí eu queria ouvir um pouco do Rafa, do Cadu, o que vocês acham aí desse primeiro momento, nesse texto, e aí a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Tá você, Cadu, que você ainda não falou, tá segurando essa vontade aí. Cara, eu acho que é incrível isso, né? Eu sempre, aqui na Bíblia, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma parte de um quebra-cabeça. E eu já falei algumas vezes isso no Conexão, já falei lá no Box e vou falar aqui de novo. As pessoas tentam se moldar para coisas que elas não foram chamadas para fazer. E aí, quando elas pegam e tentam fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer, isso dá dor, dá sofrimento. E aí você tem um dia ruim, você tem uma vida ruim, parece que você não tem propósito, você fica desconexo, né? E é o que você falou, né? Depois até repita aquilo que eu vou ter que anotar, porque é incrível. A pessoa, às vezes, ela está num lugar, ela tem que fazer algo e ela fica olhando mais para o cara que está do lado, para a pessoa que está do lado, para ela se evidenciar com aquilo que não é para ela, sabe? Você foi chamado para fazer coisas determinadas. E uma vez eu já falei isso, se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, não tem problema. Deus vai levantar quem faz. Sim. O problema é que você está deixando de levantar coisas boas para você, aprendizados, vida, experiência, vivências, conexões, né? E aí quem deixa de receber é você, né? Quem deixa de receber a energia, o conteúdo, a primícia daquilo, porque toda atitude ela gera uma primícia, porque a primeira parte é você que está deixando de receber. Pegando um gancho aí, Cadu, uma das coisas que eu aprendi no curso de terapia, eu também sou terapeuta, e é que a gente não pode usurpar a nossa posição. Ou seja, eu vejo, isso é muito comum na nossa sociedade hoje. Pais que, quando geraram seus filhos, geraram numa situação humilde, geraram numa situação ali vulnerável, e aí os filhos, consequentemente, cresceram na vida, se tornaram grandes homens, grandes mulheres, mas automaticamente os filhos também assumiram o papel de pais dos seus pais. Automaticamente o filho agora se vê maior do que seu pai, maior que sua mãe, maior que às vezes seu avô, sua avó. E isso, quando existe essa decomposição, que eu não falo isso como uma composição funcional, mas uma decomposição da estrutura, e é isso que Paulo está falando aqui, quando você sai da posição a qual você foi chamado, isso vai gerar morte. Isso vai gerar desonra no outro. Sabe? Isso vai gerar um grande desgaste emocional. Eu muitas vezes, eu lá atrás, eu lembro que por conta desse crescimento de vida, de saída do interior, ter vindo aqui para Grande Vitória, eu me via muitas vezes maior que minha mãe. Eu achava, nossa, eu tô muito acima da minha mãe, porque, nossa, minha mãe veio lá do interior e eu tô aqui e tal. Só que eu via como que aquilo no final gerava um desgaste emocional. Às vezes eu tava cansado, um cansaço. Uma vez a minha esposa, ela até falou, Áquila, é muito engraçado que o Áquila que é dentro de casa, quando tá eu e ela tal, e às vezes amigos, brinca, é o Áquila totalmente diferente quando tá no ambiente familiar lá da cidade dele, com a mãe, com o irmão, porque quando eu voltava para esse ambiente, eu voltava para uma posição a qual não era minha. Então, quando você sai da sua posição a qual você foi chamado para estar, independente de como seja, independente se nessa posição você vai ter aplausos, você vai ser visto ou você não vai ser visto, você simplesmente vai estar ali, isso vai gerar morte, não apenas na sua vida, mas também no ambiente a qual você está inserido. E aí, Rafael?
Rapaz, me amarra quando ele faz assim, ele pega e joga. E você, o que você acha? Você tem que estar preparado para falar. Mas essa passagem, muito do que ela me trouxe, e aí pegando primeiro o gancho do que você falou, né? A gente está numa sociedade onde as pessoas querem que a gente seja algo ou alguma coisa de acordo com o que elas esperam. Então assim, se a gente traz para a passagem da Bíblia que fala cada parte do corpo é uma parte, mas integra e é o mesmo corpo, seria dizer o seguinte, é como se eu quisesse ter 4 mãos. Sim. Mas a verdade é que se eu tivesse 4 mãos, eu seria quase um chimpanzé, eu não seria um ser humano. Sim. Então assim, eu seria outra coisa que não aquela que eu vim para ser. Então quando a gente traz isso para o dia a dia, o que eu percebo é que as pessoas abdicam muitas vezes dos seus dons, dos seus talentos, porque elas querem tentar fazer algo que não é o seu dom ou que não é o seu talento, não porque ela não acredite, não porque ela não gosta, mas porque alguém está dizendo para ela que fazer de outra forma seria melhor. E aí tem um ponto que eu quero chamar aqui, que eu acho importante. Você falou assim, quando você faz algo que não é o seu chamado, ou que não é o seu propósito, ou não coloca o seu dom nessa vida, né, tende a gerar morte, tende a gerar sofrimento, né? Esse é um aspecto que eu tenho pensado muito, por coincidência, essa semana. Deus, eu acredito, está o tempo inteiro fazendo tudo o que é possível, mandando mensagens, pessoas, ocasiões, para que a gente possa estar sempre consertando, melhorando, evoluindo na nossa vida. Porque eu imagino Deus como esse Deus do bem. Só que o fato de imaginar Deus como um Deus do bem, a gente imagina que tudo que vai vir no nosso caminho são coisas positivas. Então quando vem algo que te causa dor, algo que te causa um pouco de constrangimento, algo que te incomoda, a tendência é você achar que ou aquilo não é de Deus, ou aquilo ali deu errado. Mas a pergunta é, se Deus te conhece, e imagina assim, se você conhece o seu corpo melhor do que ninguém, então somos um só corpo, imbuídos de um só espírito. Se Deus melhor do que ninguém conhece nós, então Ele mesmo sabe o que é necessário fazer para nos colocar nos trilhos aos quais nós viemos aqui para percorrer e realizar. Então às vezes alguma mazela, alguma mágoa, alguma pessoa que cruza o seu caminho, que eventualmente você pode pensar que aquilo é ruim, talvez aquilo seja necessário para te colocar num outro local, ou num outro caminho para você realizar o que é necessário. Às vezes você está numa empresa e fala assim, cara, eu não consigo lidar bem com essas pessoas. Bom, talvez seja porque não é para você estar naquela empresa. Talvez você está desempenhando um papel, sei lá, que vou dar um exemplo aqui, é manual, mas a sua habilidade não é operacional, mas a sua habilidade é uma habilidade mais criativa, é uma habilidade intelectual. E assim são N características, dons, talentos que eu vejo que inúmeras pessoas abrem mão daquilo. E assim, eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer. Em que ponto a gente chega na sociedade onde, diferente da gente descobrir para que a gente veio aqui, são os outros que nos dizem sem nos conhecer. Sim. Tipo assim, não faz o menor sentido. E aí conecta com a outra passagem que o Cadu tinha trazido, que é aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, em última escala, você só poderá fazer pelos outros a partir do momento que você tiver plena consciência de si. Então assim, como que eu entrego o meu melhor nesse mundo? Como que eu busco me aproximar de Deus? É colocando todo o meu potencial em atitudes, em pensamentos virtuosos. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus, é quando eu realizo aquilo que Ele me imbuiu. É o meu dom, o meu talento. Então assim, minha visão é conhecer a nós mesmos, conhecer o próprio corpo, reconhecer o seu dom da sua parte, você como pessoa, as suas características, o que te potencializa como a parte única, é o que vai justamente permitir integrar esse corpo de forma harmônica. Então assim, não é a boca que diz para a mão, faz isso. A mão sabe para que ela veio. Então, era um pouco dessa reflexão que eu queria compartilhar. Só pegando um gancho, cara, na hora que você falou sobre, às vezes a gente dá atenção, mais atenção que as pessoas estão falando, e aí nesse fluxo eu creio mais no que me dizem do que eu creio mais naquilo que está dentro de mim. Eu vejo que como isso é um fator enorme de alienação que a gente vive hoje. Então, às vezes você vai ouvir um cara lá no YouTube que está te falando que tem que ser algo que não tem nada a ver com você.
Mas aí ele tá te falando que você tem que fazer isso. Aí você fica desesperado, dorme noite mal dormida, acorda perturbado, porque o cara do YouTube tá falando e aquilo tá chamando atenção, aquilo tá dando like, aquilo tá dando visualização. Então, e aí, automaticamente, você tá entrando numa alienação. E olha que perigo isso, cara. A gente tá aqui numa estrutura maneira, um estúdio maneiro, de podcast, tem uma televisão aqui maneira, tem a equipe aqui trabalhando. Mas imagina se todo mundo deixasse de fazer o que foi chamado para fazer e tivesse todo mundo aqui sentado na mesa. Possivelmente ninguém ia estar aqui agora. Se não viesse uma pessoa para limpar, se não viesse alguém aqui para servir, se não viesse os meninos, os técnicos aqui para montar esse cabeamento, a iluminação, tudo, possivelmente a gente não estaria aqui hoje. Mas aí, às vezes, o mundo ele traz uma ideia que o que é bonito, o que é valorizado, o que merece referência é você estar na câmera falando algo para alguém, e alguém curtindo, dando like, comentando. Mas não, no reino de Deus a dinâmica é outra. No reino de Deus a beleza do valor, a beleza do chamado, a beleza do propósito, não está necessariamente você tá falando para 1.000, para 10.000 ou para uma pessoa. A beleza do propósito, a beleza do chamado está em você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Independente se é na linha de frente, independente se é nos bastidores, independente se vai ter uma pessoa vendo ou se não vai ter ninguém vendo. Mas a beleza é você fazer o que você foi chamado para fazer. E isso vai trazer leveza. Isso vai trazer paz. Né? Quer falar? Tô aprendendo. Cara, eu vi aqui, né? Na continuação, na verdade, um pouquinho antes, que fala sobre os dons, né? Ali do trecho de 4 a 11, né? De 1 Coríntios 12. E aí, quando ele fala, ele diz exatamente isso, né? Que está aqui, ó, existem diferentes tipos de dons, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons, né? Ou seja, maneiras diferentes de servir. Uma coisa que eu acho que é fundamental entender e compreender, a água está aqui para matar a sede, o óculos para me ajudar a enxergar quando necessário, né? E aí a palavra, o texto está aqui para te acompanhar. O que isso quer dizer? A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Poderia vir aqui só você, né? Ou cada dia um de nós vir aqui sozinho. Por que nós não fazemos isso? Porque estar em conjunto é mais interessante. Sim. Porque nós somamos as diversidades e nós tratamos as coisas com equidade. Sim. E isso faz com que fique muito mais interessante, porque Sim. às vezes a pessoa ela se alinha contigo, ou às vezes com o Rafa, ou às vezes comigo, Cadu. Então, cada um tem um jeito de passar. Sim. Ninguém é melhor do que o outro. Só que, às vezes, você tem uma forma única de levar a mensagem ou de entregar o resultado que você precisa. Quando, no mundo dos negócios, uma coisa que todo mundo fala e que você ouve falar hoje é sobre network, né? E aí a pessoa entende, network. O que é um network? Cara, você primeiro tem que servir. Não adianta você pensar em chegar perto de alguém para tirar proveito, sendo que você não está oferecendo nada em troca. E aí, quando a gente volta para a palavra, a gente pega um fundamento da palavra, um fundamento de Jesus é que primeiro sirva, primeiro você faça, primeiro você se coloca, entende? E aí você começa a ter, né, o quê? Evidência. Você começa a ter uma coisa que é começar a ter evidência naquilo que você está fazendo. Porque você faz muito bem feito, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem chegar e contar a história de vida delas. Só que elas não conseguiram ainda atingir a notoriedade que elas precisam, porque todos nós temos notoriedade. Só que para ele conseguir falar, ele vai ter que ter evidência. Ah, mas o fulano ligou a câmera e fez. Cara, faz também. Só que, às vezes, não está só em ligar a câmera como você está falando. Às vezes está no trabalho que você está fazendo. Sim. E alguém começa a ver aquilo que você está fazendo e vai falar, cara, por favor, filma isso e mostra para as pessoas. Ou seja, você primeiro foi. Tem um ditado que eu levo para mim, carrego comigo, que é ser, fazer e ter. Eu já postei várias vezes, já falei várias vezes sobre isso. Porque primeiro você é. Aí você executa aquilo que você é. Você mostra quem você é, com as tuas falhas, com aquilo que é de benefício, com os seus dons, e aí depois você tem o resultado.
As pessoas olham pro resultado do cara. Elas olham pro Rafael, que tem essa dicção, o cara é quase um radialista, apresentador, sei lá eu. O cara não, é sério, porque ele é muito bom no que ele faz, né? Então, mas quanto tempo foi de estudo? Quanto foi de dedicação, as viagens? Sim. Entende? Olham para mim, olham para você, cada um de nós naquilo que nós conseguimos desempenhar, qual foi o teu preço para você chegar onde você chegou e para você fazer o que você faz? O que a gente está falando é que, cara, tem lugar para você também. Exatamente. Faça do jeito que você tem que fazer. Mas lembre-se que às vezes fazer coisas como ali os meninos estão agora, né? Vendo áudio, som, né? Que é no final a mesma coisa, mas o áudio do microfone que a gente estava repassando e tal, a imagem como tá, é preciso. Todo movimento ali só acontece porque inúmeras pessoas participam. E não tem como algo ficar grande se não tiver quem ajude na parte do backstage, nem sei o nome. Backstage. Back-office, backstage. Eu conheço como back-office da parte bancária de asset, bastidores, né? Os bastidores. Mas o backstage, ou seja, a parte que não aparece fala muito. Sim. Por quê? Porque um corpo ele é feito primeiro do quê? Das pessoas que estão ao redor. Sim. Não tem como você ficar em pé se a tua estrutura não ficar firme, né? Sim. Então, assim, não tem como. E aí você precisa estar alinhado. Bom, pegando um gancho no que você falou, eu vejo hoje, e Cadu, eu já tive crise com isso, eu já passei por isso, não sei se você que está me vendo também se identifica com isso, mas às vezes eu entrar em crise e falar assim, nossa, eu queria ser como o fulano, cara, porque o que o fulano faz é muito bom e o que eu faço não é tão bom como o fulano, e aí eu entrar em crise mesmo, em colapso. Porque a gente vive numa sociedade que está levando a gente o tempo todo a se comparar com pessoas. Então, e aí até entender que, cara, eu não preciso ser igual o Rafael, que fala de uma forma eloquente, energizada, que consegue ativar, que consegue fazer a galera arrepiar, vibrar, ou eu não consigo ter a mesma profundidade na palavra como o Cadu tem. Eu não preciso ser eles, mas eu já tenho eles comigo, eles estão aqui, a gente está aqui junto, olha que doideira, a gente está aqui junto. Então, quando eu entendo que tá tudo bem o meu irmão ter esse talento, ele tá nessa posição, ele tá lá na frente, ou ele tá lá atrás, ou ele tá do lado direito ou do lado esquerdo, e a gente tá junto para uma mesma causa, meu filho, aí você tira 10 mil quilos das suas costas e você vive leve, sabe? E você não tem medo de entregar o microfone pro seu irmãozinho, de fazer ele aparecer, de ajudar ele a aparecer. Porque não é sobre você, não é sobre o seu irmão, é sobre o corpo. É sobre aquilo, é sobre a dinâmica do corpo, de trazer cura, de trazer vida, de trazer resistência e de entender que, cara, que se não fosse os caras que estivessem ali filmando, arrumando som, e, cara, que bom que a gente tem eles pra fazer isso, a gente não estaria aqui. Algo disso aqui ia estar totalmente disfuncional. Então, assim, entrar na dinâmica da comparação é como você virasse pro seu criador e falasse assim, cara, o que você fez comigo não foi perfeito. Você errou comigo, você tinha que me dar do mesmo jeito que você me deu pro Rafael, deu pro Cadu. Você tinha que me dar daquela forma ali. Mas aí você esquece, cara, que dentro de você existe um tesouro, que só você vai conseguir trazer isso pra fora. E, cara, a proporção desse tesouro, a profundidade, não é a quantidade que o mundo determina, não é a quantidade de like, não é a quantidade de views, não é a quantidade de visualizações ou de outras coisas, de segmento. A profundidade disso é o quão isso vai impactar na vida de pessoa. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Então, assim, é só sobre isso. É sobre isso. E aí, você entrando nessa dinâmica, você aprende, cara. Eu não tenho que ser igual o Rafael. E graças a Deus. Que tá todo mundo falando de mim, rapaz? Ou eu não tenho que ser. Parecendo. Tá bom, eu não tenho que ser igual o Cadu. Graças a Deus. Eu não tenho que ser como os carinhas ali do som ali. Graças a Deus. Gente, olha que leveza isso, cara. Você pensar, eu não tenho que ser igual eles, cara. Nossa, isso me deu uma leveza quando eu comecei a pensar nisso. Cara, eu não tenho que ser o que as pessoas estão falando que eu tenho que ser, ou esse comparativo que a minha mente colocou, porque eu já tenho.
eu posso acessar eles e a gente fazer algo junto. Eu posso acessar. Eu vi esses caras aqui no Instagram, eu fui atrás, porque algo neles me chamaram a atenção. Eu falei, cara, antes de querer ser eles, eu posso acessar e a gente construir algo junto. E olha aqui, a gente tá aqui hoje, no podcast. E eu vou aproveitar aqui, ouvindo vocês dois falar, quero extrapolar um pouco esse racional, porque quando a gente olha para o aspecto social e como nós vivemos... O cara fala bonito, né? Você tá doido. Nossa, que bonita, né? Seu lado social. Hoje esses caras estão marcando. A galera do back office aqui, do backstage, os caras estão vindo ali, porque é para ser um programa para falar de Deus. Aí de repente os caras estão achando que virou marcação cerrada aqui, bullying ao vivo. Bora lá. Bullying digital. Mas eu quero extrapolar porque... principalmente vivendo constantemente em sociedade, tem essa característica que a gente falou, das pessoas quererem te dizer aquilo que você deve ser, né? E uma das coisas que eu acho que a gente não observa normalmente é que por todos nós termos um ego que nos controla, muitas vezes as pessoas, quando elas te dizem para ser ou não ser alguma coisa, em verdade, não é por observar você ou por ver se você desempenha bem ou mal alguma coisa, mas ao contrário, é como aquilo que você faz ou deixa de fazer faz com que ela se sinta. Então veja, o Rafael, como vocês colocaram, o Rafael, por exemplo, é uma pessoa que tem boa dicção, sabe ter uma boa oratória, sabe se expressar. Tem pessoas que, como vocês, por serem meus amigos, acham isso muito bacana. Logo, vocês me apoiam, vocês brincam, vocês me motivam, me colocam em situações onde eu sou obrigado a usar o meu dom e disponibilizar. Ou seja, põe o Rafael para falar. Beleza. Só que tem pessoas, ao mesmo tempo, e muitas vezes próximas de mim, familiares, que são justamente aquela pessoa que fala assim, não, o Rafael fala demais. Na minha juventude, na minha infância, eu sofri muito isso. Né? O Rafael fala demais. Eu tinha boas ideias, as pessoas falavam, guarda pra você. Eu ia falar alguma coisa, você já falou muito. Então, assim, as pessoas começam a boicotar o seu dom porque aquilo a recorda de que talvez aquele não seja o dom dela, então começa pela inveja, porque ela não tem o mesmo dom e ela queria ter esse dom. Ou segundo, porque você, ao realizar o seu dom, lembra ela como que ela não está realizando o dela. Nossa, cara, tô até arrepiado. Eu lembrei da história de José. Sacou? E é isso, não importa qual é o seu dom. A questão é a seguinte, eu tô aqui fazendo o meu. Você é um cara bom de cálculo, você é um bom de organização, por que você não está organizando? Sim. Se o seu negócio é arrecadar pessoas, é agregar, por que você não está fazendo isso? Então, assim, eu acho, assim, o sentimento que eu tenho é justamente esse. E não adianta chegar o olho e falar pro pé assim, você não deveria estar aí chutando. Meu amigo, eu sou o pé, eu vou chutar. E nem adianta a mão chegar pro olho e falar, você não precisa ficar notando tudo. Eu sou o olho, eu vou notar. Ou seja, cara, se o meu dom é falar, eu vou falar. E se alguém virar pra mim e falar, eu não tô falando besteira. Eu não tô usando a palavra pra te magoar, eu não tô te ofendendo. Então, com todo respeito, eu quero que você vá seguir no caminho do bem e procure... Ele ia falar outra coisa, gente. Irmão, Você pegou aí, né? Mas, só pegando o gancho do Rafael, que eu acho que isso... E, cara, há um ano atrás... mais ou menos um ano eu tive essa experiência. Porque às vezes a gente foi chamado para fazer uma coisa, só que a gente também sabe fazer outras coisas, sabe? E aí, por a gente achar que sabe fazer outras coisas, a gente acaba querendo também fazer as outras coisas. Só que quando a gente vai fazer aquilo que a gente acha que sabe, a gente se banana tudo e aí estraga até o que a gente foi chamado para fazer. E aí, quando eu estava, uma situação da minha vida que eu estava, inclusive até no Conexão, que a galera estava me pedindo para me dar um passo a mais daquilo que eu senti que não era a essência da coisa, só que assim, mas eu já sei, eu já vi alguém fazendo isso, tudo tal. E aí, assim, eu quase coloquei tudo assim para água abaixo, porque, tipo, por eu achar que sabia e, não, mas eu entendo, eu sei como que funciona essa estrutura, tudo tal, eu vou lá e vou fazer, mas aí às vezes você acaba se boicotando naquilo que de fato você foi chamado para fazer. E eu creio que quando a gente chega nesse nível, Rafael, Ricardo, eu vejo que a gente já tá com o ego muito inflado. É isso aí. Tipo assim, não é porque eu consigo conectar pessoas que eu possa fazer isso em qualquer campo ou em qualquer situação. Não, eu tenho que saber
aonde e qual é o time meu que eu consigo fazer isso. Perfeito. Ou não é porque, eu sou um bom orador, então agora eu vou ser, além de um líder de movimento, eu vou ser um pastor, eu vou ser um padre, ou eu vou ser um líder religioso e vou montar uma comunidade, uma estrutura de fé, tudo tal. Porque, não, eu sou um bom orador, eu consigo falar com pessoas, eu consigo me comunicar com pessoas. Mas será que realmente eu fui chamado para fazer isso? Então, assim, a gente precisa ter muito discernimento naquilo que de fato a gente foi chamado para fazer. E não fazer além daquilo que a gente foi chamado. Porque quando você às vezes quer meter, não, mas eu vou dar um plus. Vou ajudar Deus, né? Vou ajudar Deus. Vou dar uma mãozinha. Eu preciso dar essa mãozinha para Deus. Aí já entrou seu ego. E aonde entrou seu ego, já saiu Deus há muito tempo. É isso aí. Eu acredito que as pessoas, quando a gente fala de amar o próximo como a ti mesmo, né? Cara, não era isso que eu ia falar. Vamos lá. Seguinte, lembrei lá do Monge Executivo. Se você não leu esse livro, leia. Fantástico, maravilhoso. Muito bom. Tem uma passagem do cara que ele era o operador de empilhadeiras, né? De lá que ele ia e tal, e que tinha que acontecer naquele contexto? O cara que era chefe estava saindo e eles precisavam ocupar aquele lugar, daí eles, teoricamente, falaram, vamos pegar o cara que melhor faz o serviço dele porque ele vai saber mandar nos outros. E a liderança ela começa pela venda para o seu cliente interno, né? Ou seja, não para você mesmo, mas sim para o grupo. Vai ver contexto, vai olhar como que a pessoa faz, qual é o relacionamento, e não promover uma pessoa que não tenha conhecimento. A técnica ela é necessária, mas a relação pessoal é muito importante. E aí fez o quê? Promoveu o cara que era do setor de empilhadeira, só que eles acabaram esquecendo de olhar os números, não os números de resultado, mas os números de como que era relacionamento interpessoal. Resumo, eles tiraram o cara como melhor posição de operador de empilhadeira e passaram para o pior gerente de toda a indústria. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles não notaram aquilo que deveria ser notado, sabe? E é aquilo que nós estamos levantando aqui, né? Eu penso que nós temos que entender quem nós somos, para o que nós servimos e para o que nós fazemos. Quando nós temos vergonha de externar isso, na verdade você está deixando o teu ego inflar. Uhum. Quando você pensa, não, eu sou humilde, você não está sendo humilde. Quando você pensa que eu sou tal, a minha posição, mas eu preciso guardar isso para mim, você não está sendo humilde. Quando você pensa que, eu ouvi hoje até, né? Pô, que legal, você fala com fulano de tal, ele gosta muito. Quando você conversa, porque lá onde você está, ele falou numa determinada situação, daí eu falei, cara, deixa eu te falar, eu não sou diferente de ninguém, não. Eu não sou melhor do que aquele cara. Uhum. Ele só não está na mesma posição que eu, ainda. Uhum. Porque ainda, tá? Uhum. A vida muda. Uhum. E aí, você não pode se sentir melhor por a tua posição ou por quem você está hoje. Uhum. Porque as pessoas evoluem, né? E o que é esse contexto todo? É você entender que nós precisamos de pessoas. Lá eles precisavam de um operador melhor. Só que eles esqueceram de olhar como era a afinidade dele com pessoas. O quanto ele servia as pessoas, o quanto ele ajudava as pessoas, o quanto ele valorizava as pessoas. Ele era um cara top para fazer a parte técnica, mas na parte de relacionamento, como que ele era? As pessoas quando olhavam, quando ouviam ele, davam mais valor para aquilo que tinha, porque tem gente que consegue, com pressão e com a técnica certa, transformar o carvão em diamante. E aí tem gente que tem o dom de pegar uma pedra lá já lapidada e fazer com que ela quebre. Ou seja, quem é você, sabe? Aonde você é bom de fato e aonde você tem que externar as coisas para que elas de fato aconteçam, para que atinja o propósito. E só pegando um gancho que você falou, eu acho que eu creio que é por isso que as pessoas estão tão desesperadas, porque esse negócio de propósito virou um clichê, algo
modal, que as pessoas falam, qual que é o seu propósito, ou o que você foi chamado, ou vamos fazer uma mentoria para você descobrir o seu propósito. E eu vejo como que as pessoas hoje estão sendo arrastadas para isso, de saber aonde elas pertencem e qual é a função delas. Sendo que, na verdade, o lugar de pertencimento e o lugar de função dela é fazer aquilo que ela já faz. Sabe? Se você está feliz com o que você faz, se você está satisfeito com o que você faz, se isso está te dando paz, se isso está te dando alegria, cara, segue em frente. Mas não é isso que está na moda hoje, não é isso que as pessoas tá dando ênfase. Não, cara, se você for satisfeito e feliz naquilo que você faz, siga em frente, sabe? Porque é sobre isso que é o propósito. E as pessoas às vezes colocam propósito como você tirar um cara lá da empilhadeira e colocá-la como gerente. Nossa, agora ele tá seguindo o propósito dele, porque saiu lá de trás e agora tá gerenciando um negócio. Só que na verdade você tá matando a pessoa. Ele poderia ter sido escalado como treinador técnico daquela área e ajudar todo mundo. Sim. Seria muito melhor. Dar treinamentos e tal. Mas aí se vende uma visão que não, o cara tava lá atrás, ninguém via ele. Agora eu tô trazendo ele para gerenciar toda a empresa. Gente, isso aí é você matar você. É você matar pessoas. E isso gera ansiedade. Isso gera medo. Isso gera perturbação. Porque o que se tornou algo de valor na nossa sociedade é fazer o que é visível. É fazer o que é notado, ou que de alguma forma para a sociedade é relevante. Só que lembre, o que faz o corpo funcionar não é aquilo que está visível. É aquilo que está invisível. É aquilo que a gente não enxerga. O que faz o meu corpo funcionar não é os meus olhos, a cor do meu olho, ou os poucos cabelos que eu tenho ainda. Não é isso. O que faz meu corpo funcionar é meu coração que está dentro. É meu sistema circulatório, é meu sistema sanguíneo. Sabe? É toda uma zona de sistemas que estão aqui dentro que eles não são visíveis. Mas eles são muito necessários. E eu só estou aqui funcionando, falando, te motivando ou te despertando, porque todas essas partes dentro de mim estão cumprindo a sua função com excelência. Então, se você quer viver um ambiente maneiro, se você quer ter relevância naquilo que você foi chamado, faça aquilo que te dá alegria, faz aquilo que você sente que é a sua vocação, independente daquilo que falaram. Igual o Rafael. O Rafael podia ter parado ali, né, Rafa? Tipo, um monte de gente boicotando ele, falando, às vezes ele pode ter ouvido até da própria família. Nossa, você fala demais, cara. Mas ele gosta de falar, cara, então deixa ele falar. Tenho uma passagem que eu quero compartilhar com vocês. Uma vez eu fiz uma viagem para a Índia com um grupo de jovens brasileiros, todos jovens de linhas empresariais, ou filho de um pai empresário, de uma mãe empresária, uma família empresária, ou empresário, ele sendo o empreendedor iniciando, né? Então, pessoas do Brasil todo. E num dado momento na Índia, a gente estava dentro de um ônibus, indo de um episódio para o outro, assim, um evento para o outro. E aí um dos caras virou para mim, Cadu, por essa luz, isso foi em 2019. O cara também se chama Rafael, provavelmente se ele assistir isso um dia ele vai saber lembrar que foi ele. É um cara que é um amigo, mas ele falou assim, rapaz, você fala muito mesmo, hein, bicho? Você não para, não? Eu falei assim, só que tem uma coisa, eu não falo besteira. E vai ter uma hora que vai precisar de alguém para falar, e você vai falar assim, fala aí então. Beleza, chegamos no evento, era um evento empreendedor, tinha os empreendedores indianos, tinha os empreendedores brasileiros, e justamente o cara vira lá, o cara da Índia, e faz uma pergunta assim, vem cá, quero saber o que vocês brasileiros acham então dessa questão da Amazônia e tal, não sei o que vocês fazem para cuidar do país de vocês e blá, 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 blá. E fez uma pergunta que era basicamente assim, que estava constrangendo todo mundo. Nessa hora, quem responde? Ninguém responde, todo mundo se entreolhou. Aí um vira para mim e fala assim, você responde? Eu falei, eu respondo. Aí eu falei, olha, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, nós estamos na Índia aqui, observei bastante o país de vocês, quantidade de pessoas na rua, quantidade de coisas, tem poluição, etc e tal. A primeira coisa que a gente aprende no Brasil, como empreendedor, é o seguinte, antes da gente olhar a grama do vizinho, a gente cuida do nosso cercado.
Então, assim, a primeira coisa importante, e aí continua a resposta, só massacrando. No exemplo que é o seguinte, cara, você está me perguntando o que, que eu faço no Brasil, mas espera aí, o que, que você faz aqui no seu país para cuidar das coisas que estão ao seu alcance? E expliquei para ele que, olha, a Amazônia é um bioma gigante. Eu, como um cidadão, o que eu posso fazer? Eu cuido do meu bioma e eu tento votar nas pessoas conscientes para ir lá e cuidar daquilo. Esse é o aspecto que eu posso fazer. Na cabeça dele é como se a Amazônia fosse uma extensão do meu jardim. Olha, infelizmente não é. Né? Então, assim, não tem como eu estar ali cuidando. Preciso assim. de pessoas que sejam eleitas para fazer aquilo que um grupo não consegue fazer. Exato. Mas que elas conseguem delegar. Exatamente. Então, assim, eu tô dando esse exemplo porque eu lembro que foi um momento assim que alguém virou, falou e na sequência vem a oportunidade. Porque a tendência normalmente é essa, né? Deus te deu esse dom para você usar. Deus te colocou aqui e nós todos somos diferentes. Isso é uma outra coisa que eu quero botar aqui nesse episódio, né? A passagem ela fala assim: assim Deus colocou cada parte diferente do corpo como ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Eu poderia ler isso aqui falando o seguinte, ó. Assim Deus colocou cada pessoa diferente no mundo conforme ele quis. Se o mundo todo fosse uma pessoa só, não existiria mundo. De fato, existem muitas pessoas, mas um só mundo. É isso que ele está dizendo pra gente. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, de novo, hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas querem pregar excessivamente igualdade. Mas uma igualdade linear do aspecto assim, todos somos iguais. Nós não somos iguais. Se você falar nós somos iguais aos olhos de Deus, check, concordo com você. Se você falar somos iguais todos os seres humanos, concordo com você. Se você falar que dentro do corpo de cada um tem os órgãos, o sistema circulatório, tudo ok. Agora, aqui para fora somos todos iguais? Nós não somos. E tem gente agora querendo dizer, não, homens e mulheres são iguais. Não são. Não são. As capacidades, as aptidões são diferentes. Ah, mas as aptidades intelectuais, aptidões e capacidades intelectuais. Show de bola. Se ambos tiveram acesso às mesmas documentações, é bem provável que se assemelhe bastante. Mas a composição física de cada um, a estrutura, a força, a agilidade, ela é diferente. Sim. Né? E agora a gente vive num mundo onde existe uma discussão que vai muito além. Né, porque já se criam N possibilidades, né, de tipo assim, de gêneros, de escolhas, de características, e a gente tenta falar que é todo mundo igual. Não é. Não é. Um jovem e uma pessoa mais velha não são iguais. Um homem e uma mulher não são iguais. E somente quando a gente respeita essas diferenças e entende que as diferenças são uma escolha de Deus, é que a gente passa a apreciar e respeitar a diferença do outro. Sim. Então não é porque eu sou homem e você é mulher que eu deveria te tratar diferente. Não, ao contrário. Eu tenho meu valor, você tem o seu. Sim. Mesmo nós, como homens, por sermos diferentes, eu tenho meu valor, você tem o seu, eu tenho minha característica, você tem a sua. Né? E por que eu quero de novo chamar isso também? Porque também a gente não pode levar o máximo do ego, que agora está muito em voga, que é, acho que é os homens pílula, sei lá como é que é o nome desse negócio, Red Pill, onde é o homem achando que ele é o suprassumo, porque não é assim. Ninguém é perfeito porque ninguém é o todo. Você é apenas uma parte. Sim. O todo é apenas Deus. E ao se reconhecer como uma parte, cara, você tem a sua limitação. Sim. Então, assim, entenda que como parte, como pessoa, todos nós temos os nossos potenciais e as nossas limitações. Saber conhecer, reconhecer isso, significa que a gente pode potencializar algumas coisas e a gente pode aprimorar outras. Então, assim, acho que essa é uma parte que eu queria trazer. O meu pastor, grande amigo também, Pedro Galosa, ele fala uma coisa que, só complementando, Cadu, já vou deixar você falar, que ele fala assim, unidade não quer dizer conformidade. Unidade não quer dizer conformidade. Grande Pedro Galosa, meu pastor, amigo meu, fala isso. E aí, o que eu entendo quando ele fala isso? Cara, porque é o que o Rafa falou. Eu, ele, o Cadu aqui, nós somos três aqui. A gente pensa diferente, age diferente, estamos em posições diferentes, mas a gente está unido para uma mesma causa. Mas nem por isso quer dizer que tudo segue em conformidade. Ele tem um modo de pensar, o Rafa tem um, eu tenho um. E, cara, quando eu entendo que o modo dele de pensar ser diferente do meu não é uma barreira, mas sim um complemento, aí a gente consegue crescer e consegue evoluir. Agora, quando eu tento generalizar uma forma de pensar, não, todo mundo tem que pensar isso, todo mundo tem que agir disso,
todo mundo tem que fazer dessa forma, eu deixo de crescer. Então, e aí eu parafraseei isso que ele falou, o Pedro, e coloquei assim, unidade é a diversidade em um mesmo plano. Então, unidade é essa diversidade de posição. Hoje eu tô nessa posição aqui, o Cadu tem aquela posição, o Rafael tem a posição dele, a gente pensa coisas diferentes, age de forma diferente em certas situações, mas a gente está unido porque a gente está sobre o mesmo chão e sobre o mesmo plano e apontando para a mesma coisa. Fala aí, brother. Quando ele respira assim, lá vem. Não, cara, olha isso. Eu tinha visto uma coisa aqui no Insta hoje, né? E até encaminhei para minha esposa e para minha filha. Minha filha gosta de desenhar, né? E aí tá escrito assim: para você ficar bom em alguma coisa, você precisa começar e não parar. Aí ela fala que eu tenho, como que não é MBA, como que é? Apesar de eu estar fazendo, mas ela fala, lá vai meu pai agora ativar o modo coach e mentor. Minha filha fala, ela tem 11 anos. E aí eu peguei e mandei para ela assim, olha, a persistência, trabalho e fé, fé no sentido de acreditar, faz com que a consistência supere o talento toda vez que o talento não trabalha com consistência. Ou seja, quando você começa a fazer algo, no começo é muito difícil. Se você for lá no @CaduCarvalho1, no final número 1, né? Você vai ver o meu primeiro vídeo. Cara, eu gravei aquele vídeo, eu acho que sei lá, algumas vezes, até a hora que eu peguei e fiquei assim, eu falei, cara, vai do jeito que tem que ir, desse jeito mesmo, né? E aí começou a ficar do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser o quê? Com falha. Não tem. Volta e meia você vai ver algum erro lá e assim mesmo vai. Por quê? Porque antes feito do que perfeito. Isso não quer dizer que você não tenha que buscar excelência. Isso quer dizer que você faz o que você tem que fazer na hora que tem que ser feito com a ferramenta que você tem. E é isso. Então aqui o que a gente pega? Um apanhado, o melhor de todos. E agora você acabou de falar um negócio que eu vou um pouquinho além, né? Quando você tem um termo constitucional que você trata os iguais como os iguais e desiguais como desiguais, eu pego aqui, ó, a unidade e a diversidade no mesmo plano, tratando diferente dos iguais, mas igual aos mesmos. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que você trata as pessoas pelas suas diferenças, mas você faz uma equidade, né? Porque senão você vai ter que sempre dar para um cara 10 livros para ele chegar num determinado assunto e você esmiuçar para ele, enquanto o outro que está desejando e está querendo, você só dá um. Porque ele vai falar, não, cara, você não teve o privilégio do outro. Meu amigo, a vida não é assim. A vida não é assim. A vida é de quem corre e vai atrás. E aqui a palavra é a mesma coisa. É o tanto de interesse que você vai despejar nisso. É o tanto de energia. É como a gente tinha falado ali antes. Você não é quem você é, deixando de ser aquilo que você tem que fazer. Então, quando você pega isso, você entende quem você é hoje. Volta a falar, parece que a gente está, né, lá no princípio. Quando você entende quem você é hoje, para se tornar tudo aquilo que você quer, você precisa primeiro dar o quê? Fazer o primeiro passo, dar o primeiro passo. E as coisas vão acontecendo. Quantos anos faz que você começou? Conexão Vai fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos. Entende? Aí senta um cara aqui, vamos fazer um podcast. Aí senta outro cara ali, vamos fazer um podcast. E aí a gente une isso. Então, cara, as coisas não começaram assim. Com certeza isso aflorou no teu coração antes, no meu, no teu. A gente junta. E assim é importante. Aonde tem verdade não sobra espaço para mentira. E aonde as pessoas entendem que elas têm que se conectar, ter sinergia, as coisas fluem. Porque você não é bom sozinho, mas você pode ser um cara extraordinário se você estiver junto com pessoas. Boa. E isso, para mim, que eu acho mais importante é o seguinte. Porque para você potencializar a sua posição, você também vai precisar de pessoas. Para você potencializar aquilo que você foi chamado para fazer, gente, a Bíblia já diria, não tenta fazer carreira solo porque não vai funcionar. Você precisa de pessoas. Jesus, que foi o Deus encarnado, aquele que dividiu a história no meio, ele não fez o ministério dele sozinho, ele contou com pessoas.
O reino de Deus é sobre pessoas, se levantando, pessoas com suas falhas, pessoas com suas marcas, mas pessoas que entendiam a posição que elas deveriam estar. E assim chegou essa doideira que impactou a nossa vida, a minha, do Rafael, do Cadu, impactou a sua vida e chegou na gente. Então, pegando novamente o que a gente falou, não tenha medo de dar voz àquilo que você sabe que queima no seu coração, mas ao mesmo tempo não tenha medo de dar voz àquela pessoa que está do seu lado, que faz algo muito bem. E às vezes você fica com inveja dela e fala assim, não, eu não vou dar voz para ela não, porque senão ele vai aparecer mais do que eu e eu não vou aparecer tanto pô, eu que fiz isso aqui, ou eu que construí, ou eu que tô... Gente, não é sobre construir, não é sobre fazer, não é sobre likes, não é sobre visualização, é sobre a gente entender que estamos todos no mesmo sistema, o sistema de Deus. E lá não importa se você é a cabeça ou se você é o dedo mindinho. O importante é que você está no corpo, está no mesmo corpo. E que nesse corpo é regido por um mesmo Espírito. Então o mesmo Espírito que fala comigo naquilo que eu fui chamado para fazer, é o mesmo Espírito que fala com o Cadu naquilo que ele foi chamado para fazer, que fala com o Rafael naquilo que foi chamado para fazer. E tá tudo certo, a gente está junto nessa. E não tem problema, um pode se conectar, um pode usar daquilo do outro para potencializar, para alavancar, não apenas a mim, mas ao Cadu, ao Rafael, a você. Então o corpo, tudo nele, ele vai apontar para o crescimento. Então o meu dedo, ele só cresceu um dia, saiu daquele dedinho de neném, porque ele contou com o sistema circulatório, sistema respiratório, contou com a pele, contou com os ossos, com a estrutura óssea, para ele chegar nisso. E aí ele cresceu, ele se tornou um dedo maior. Então ele não cresceu sozinho, ele não falou assim, agora eu vou crescer. Não, ele contou com toda a estrutura. Então pessoas precisam de pessoas, mas entenda a sua real posição para fazer isso. Eu vou aproveitar aqui, a gente está caminhando para o final já, os próximos, acho que a gente está nos 5 minutos finais, e justamente pegar essa mensagem final que eu quero deixar, que o corpo sendo um só, ainda que com partes diferentes, o fato de serem todos munidos de um mesmo espírito traz dignidade igual a todos. Boa. Então veja, ainda que sejamos diferentes, homens, mulheres, altos, baixos, ainda que uns cantem, uns falem, outros sejam rápidos, outros sejam devagar, enfim, com todas as nossas diferenças, a nossa dignidade não vem pelo que a gente desempenha ou pelas características, ou seja, a dignidade ela não vem por qual parte do corpo você é, mas ela vem por ser uma parte desse corpo munida do Espírito de Deus. Essa é a real dignidade. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu sou o pé, e o pé normalmente é aquele que pisa na grama e pisa também no cocô que está sobre a grama. Pois é, só que aquele mesmo pé é o que te levou ao lugar que você precisava estar para que a mão, e aí a mão lavou o pé e também fez o trabalho que precisava ser feito. Mas ela fez o trabalho que precisava ser feito para você poder receber o seu dinheiro e com a sua cabeça pensar o que você ia comprar. Olha só, Cadu, que os seus olhos olharam e viram o que estava em boas condições de ser comprado e a sua cabeça falou, no final das contas era a comida, que ia ser alimentado pela sua boca. E a sua boca, ao mandar para todos os outros órgãos internamente fazer essa digestão, ia te dar energia no dia seguinte para você levantar da cama e com seus pés voltar lá para realizar. Então assim, quando a gente pensa na magnitude disso tudo, foi o que você falou lá no início. Né? Tudo que está acontecendo aqui hoje, nós podemos ser as pessoas que estamos como objeto do vídeo, trazendo os nossos insights, compartilhando nosso conhecimento, nosso pensamento. Porém, toda essa construção, ela se deve a muitas pessoas. Aquele que fez a mesa, aquele que ajudou a fazer a televisão. Eu não falo da empresa, mas do próprio trabalhador, dos meninos que estão aqui, Uriel, Guilherme, ajudando a gente no dia a dia, do Anderson que construiu a estrutura. Então, assim, existe uma somatória de variáveis realizadas por cada um que não diminui o valor, mas ao contrário, agrega para o todo, agrega para o corpo. Né? E seria dizer que quando a gente impacta as pessoas com a palavra de Deus, quando a gente consegue de fato tocá-las,
a percepção é o seguinte: ainda que nós tenhamos sido uma das ferramentas, existiram várias outras nesse caminho para ajudar nessa concretude. Então, agora eu deixo também vocês para fazer uma palavra de fechamento aí, que senão daqui a pouco vão expulsar a gente. Cara, eu fico feliz demais de você estar investindo o teu tempo. E a questão principal é de você compreender quem você pode se tornar. À medida que você se desenvolver, que você se tornar uma pessoa melhor, e principalmente que você entender que uma coisa, não existe pessoa perfeita, não existe vice-querubim, não existe pessoas que vão fazer mais do que você. Porque você tem que ter um desejo ardente, pegando fogo aí dentro do seu coração e saindo pela sua boca tudo aquilo que tem que ser aflorado para fora, por mais que você esteja trabalhando como uma costureira, ou por mais que você seja um grande empresário, não importa a tua posição. Você não é algo, você está algo. Agora você pode ser, sim, alguém no reino de Deus e, principalmente, você pode ser alguém que vai levar a palavra, o refrigério, vai levar a questão de ousadia e esperança para alguém que está precisando muito. E talvez só do teu jeito, porque você é o único. Deixa pro Aquila aí agora. Cara, para encerrar, eu vou falar algo para você que eu tive que tomar uma decisão bem radical um tempo atrás. Não censure a sua vocação. Não censure a sua vocação. A sua vocação ela está intimamente ligada com a sua posição nesse reino. Isso aí. A sua vocação está intimamente ligada com a sua posição aqui nesse mundo. Não censure. Não vale a pena você fazer isso. Não vale a pena você calar a voz, calar o desejo, calar o grito daquilo que foi gerado, do tesouro que foi gerado dentro da sua vida. E acredite, se você olhar para isso, entendendo que essa posição ela é uma posição de valor, porque ela agrega a um corpo, ela dá vida a um corpo, ela faz parte desse corpo, a qual nutre, a qual age, a qual revela o poder de Deus na terra, você vai ver o quão satisfeito você vai ser, sem ter que depender daquilo que os outros estão falando a seu respeito, ou tentar seguir um padrão que não é o seu padrão. Beleza? Tamo junto. Galera, valeu. Isso até aí. o próximo episódio. Você confere isso aqui no YouTube do Conexão de Fora. Compartilha esse conteúdo. Siga também essas figuras nas redes sociais. O Cadu foi o único que falou dele, Cadu Carvalho 1. Eu não vou falar o meu Rafael Otaiano, porque eu acho que isso seria muita sacanagem. E o Aquila também pode. Eu não vou falar o meu, que é Aquila Soares também, que eu acho que é muito sacanagem. Aquila com H no H. começo. Isso. Aquila com H, inclusive. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, tamo Valeu, junto. forte abraço. Valeu. Abençoado dia.